Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós começaremos o capítulo 7. Então, nós vamos começar a falar sobre as orações subordinadas adverbiais, ok? Então, nós já falamos sobre as orações coordenadas, já falamos sobre as orações subordinadas substantivas e adjetivas. E hoje, então, nosso assunto, orações subordinadas adverbiais, ok? Nós não falaremos sobre todas as orações hoje, porque são muitas, tá? Então, essa aula vai ser dividida. Vamos começar, então. Uma oração é denominada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal funcionando como adjunto adverbial. Ou seja, essa oração ela vai funcionar, né, como um adjunto adverbial. Elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Então, com os exemplos, isso fica mais claro. Vamos comparar as seguintes estruturas. Então, temos aqui um período simples, morreu de frio, e um período composto, morreu porque tinha frio. Na primeira sentença, morreu de frio, temos um período simples, composto de oração absoluta. Então, temos apenas um verbo ali, que é o verbo morrer da segunda conjugação. Façamos uma análise interna desse período, desse primeiro, né, desse primeiro exemplo. Morreu de frio. Então, morrer é um verbo intransitivo. Só um momento. Morreu é um verbo intransitivo, não precisa, ele não necessita, ele não pede um complemento, né? Então, morreu, verbo intransitivo. Só que a gente tem ali esse de frio, mas esse de frio, né, não é pedido pelo verbo morrer. Então, aqui nós temos um sintagma preposicional, né? E esse de frio é um adjunto adverbial de causa. Então, o adjunto adverbial, ele é um termo que funciona como acessório, né? Então, eu poderia ter apenas morreu, né? Essa ação já está completa. Então, de frio, a gente tem ali, então, mais uma informação, né, que nos dá a causa dessa morte. Já na segunda estrutura, o sintagma preposicional, que é de frio, né, foi substituído por um sintagma conjuncional. Então, agora nós temos uma conjunção, que é o porquê. Isto é, por uma oração subordinada. Veja, então nós temos ali morreu porque tinha frio. Agora nós temos, então, o verbo morrer, né? E depois nós temos o verbo ter. A primeira oração é considerada principal, no caso, morreu, porque é ela que recebe a função sintática de adjunto adverbial exercida pela outra oração, a subordinada. Então, essa oração subordinada é que está ali se referindo a essa oração principal, que é morreu, né? E ela tem uma função sintática específica, que é de adjunto adverbial. Então, note que a subordinada exerce função sintática. Ela modifica esse verbo, o verbo morrer, né? Ela modifica o verbo da oração principal, indicando que o sujeito morreu não de uma causa qualquer, mas especifica, né? Mas de uma causa específica. Trata-se de uma oração subordinada adverbial causal. Então, percebam, quando a gente compara ali morreu de frio e morreu porque tinha frio, né? No primeiro caso, nós temos ali um período simples, temos o verbo morrer. No segundo caso, nós temos um período composto, temos uma oração principal, que é morrer, e uma oração subordinada, que é porque tinha frio, né? As duas, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, nós temos aí essa noção de causa, né? Com a diferença que, no primeiro exemplo, período simples, no segundo, período composto. Então, trata-se de uma oração subordinada adverbial causal, tá dando a ideia de causa, né? A conjunção porque é chamada subordinativa adverbial causal. Então, é uma conjunção subordinativa adverbial específica, né? Porque nós temos, então, oração subordinada adverbial e outros valores. Nesse caso aqui, nós temos a causal. Veja outro exemplo. Então, aqui tem uma outra circunstância.
chegou às 2 horas. Temos aqui, mais uma vez, o período simples. Temos um verbo apenas, que é o verbo chegar, que pertence à primeira conjugação, né? Chegou é um verbo intransitivo, ele chegou. Nós temos aqui esse verbo, nessa oração, ela tem sentido completo. Nós temos um sujeito oculto, né? Ele ou ela chegou. Às 2 horas aqui está dando sentido, dando ideia de tempo, uma ideia temporal. O exemplo que nós vimos é um exemplo de causa, agora não é mais de causa. Então, o adjunto adverbial traduz a circunstância de tempo em que ocorreu a ação de chegar. Então, o sujeito não chegou em qualquer momento, né? Porque se eu digo chegou, você tem uma ação completa, ok, mas você não sabe, você não tem esse detalhe. Qual foi o horário? Não sabemos. Agora, chegou às 2 horas, agora sim nós temos essa ideia mais específica, né? Então, o sujeito não chegou em qualquer momento, apenas às 2 horas. Note que o sintagma conjuncional, caso substitua esse adjunto adverbial, será uma oração subordinada adverbial temporal. Então, aqui em chegou quando eu saí. Aqui nós temos um período composto. Nós temos o verbo chegar, que é a oração principal, e temos o quando eu saí. Então, esse quando é uma conjunção. Então, aí, em quando eu saí, nós temos um sintagma conjuncional, é uma oração subordinada adverbial temporal. Assim, para reconhecer uma oração adverbial, precisamos reconhecer a circunstância, né, a ideia que ela traz à oração principal. Então, em chegou quando eu saí, a ideia que essa segunda oração dá é uma ideia de tempo, certo? Então, continuando. Veja o quadro com a classificação das orações subordinadas adverbiais. Então, gente, as orações subordinadas adverbiais, elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais ou temporais, ok? Então, nós vamos, como eu falei, dividir essa aula, né? E aí, vamos falar de uma por uma, tá? Vamos começar, então. Nós já falamos ali sobre a causal no início, né? Mas vamos falar mais um pouquinho. Então, agora, oração subordinada adverbial causal. É aquela que traduz, como nós já falamos, a causa do acontecimento expresso na oração principal. Vejamos exemplos. Então, temos aqui A. Saiu apressado porque tinha um compromisso urgente. Então, aqui, cadê a oração principal? A oração principal é saiu apressado, né? Então, temos aí um fato, ele saiu apressado. Ok. A oração principal, que é essa, saiu apressado, será modificada pela subordinada. O sujeito da oração principal pode ter saído com pressa por vários motivos. Porque tinha um compromisso urgente. Então, olha só, temos aí, saiu apressado, e depois, porque tinha um compromisso urgente. Oração principal é saiu apressado. Quando nós analisamos por que tinha um compromisso urgente, nós conseguimos aqui perceber essa ideia de causa, né? Ou seja, esse é o motivo pelo qual essa pessoa saiu rapidamente, né? Então, a oração subordinada, que é essa, que está em negrito, indica a causa específica, o motivo, né? A razão que levou ao acontecimento expresso na oração principal. Então, esse porquê é uma conjunção subordinativa, adverbial, causal. Conjunção subordinativa, adverbial, causal. Então, temos aqui outro exemplo. Como choveu, não fomos ao baile. Então, como choveu é a nossa oração subordinada adverbial causal. Observe que essa oração, ela mostra a causa, o motivo, a circunstância, a razão, né? Observe que essa oração, como choveu, mostra a causa de não ida ao baile, a chuva. Então, esse como, né? Que também poderia ser substituído por porquê. Porque choveu, não fomos ao baile. Então, como é uma conjunção subordinativa adverbial causal, e não fomos ao baile é essa oração principal. Então, oração principal, não fomos ao baile. Né? E como choveu,
vai ser, então, aqui a nossa causa, né? Como choveu, essa é a causa. Então, como choveu, estamos ali. Oração subordinada adverbial causal. Nós ainda vamos estudar aqui, gente, dentro das adverbiais, vou mostrar para vocês. Nós também temos aqui, ó, as consecutivas, ok? Nós temos as consecutivas. Elas vão aparecer, nós chegaremos lá, mas só para mencionar rapidamente. Nós temos aqui, gente, toda ação tem uma reação, né? Então, saiu apressado porque tinha um compromisso urgente. Nós falamos aqui que porque tinha um compromisso urgente é a causa, né? É a nossa oração subordinada adverbial causal. Essa é a causa. Qual é a consequência? Né? Porque tinha um compromisso urgente, saiu apressado. Então, causa é que tem em negrito, saiu apressado é a consequência, né? Quando a gente observa aqui como choveu, não fomos ao baile. Então, como choveu é a causa. Qual foi a consequência? Não fomos ao baile. Tá? Então, mas nós ainda vamos falar sobre as consecutivas. Mas a ideia é essa, tá bom? Então, temos aqui mais um exemplo. Letra C. Não tivemos aula hoje, visto que se iniciou uma greve de professores. Então, a oração principal, não tivemos aula hoje. E aí, gente, uma coisa importante é que nós conseguimos perceber, como eu falei, né, da questão sobre a causa e consequência, nós ainda estamos falando aqui das causais. Então, essa ideia também está presente aqui. Então, ó, não tivemos aula hoje, é a nossa oração principal, visto que se iniciou uma greve de professores. Então, essa oração, visto que se iniciou uma greve de professores, é a causa, né? É a nossa oração subordinada adverbial causal. Qual é a consequência? Se iniciou uma greve de professores hoje, né? Então, quer dizer, não tem hoje ali. Visto que se iniciou uma greve de professores, causa, consequentemente, nada de aula. Não tivemos aula, beleza? O hoje está na outra oração. Então, gente, temos aqui o visto que é uma locução conjuntiva subordinativa adverbial causal. Ah, professora, o que é locução conjuntiva? Então, gente, nós temos as conjunções. Conjunção é quando temos uma palavra. E locuções conjuntivas é quando nós temos duas ou mais, né? Que tem ali o papel de conjunção. Então, por exemplo, visto que eu tenho duas palavras, né? Então, tem uma locução, locução conjuntiva, beleza? Então, conjunção, quando eu tenho uma palavra. Então, mais é uma conjunção, né? Agora, no entanto, é uma locução conjuntiva, porque eu tenho esse no e tenho entanto, beleza? Então, quando nós vemos aqui esse visto que é uma locução conjuntiva, é uma locução conjuntiva, ok? São duas palavrinhas aí. Então, nesse caso, chamamos visto que de locução conjuntiva, por se tratar de uma expressão e não de apenas uma palavra. Então, essa questão de locução, né, ou de conjunção se deve ao número de palavras, tá? As locuções conjuntivas têm valor idêntico ao de conjunções. Então, o valor é o mesmo, que vai mudar a quantidade de palavras, tá? Então, falamos ali sobre as causais. Aí temos as principais conjunções e locuções conjuntivas subordinativas causais. Porque, como, visto que, uma vez que, tá? Vamos falar agora sobre a oração subordinada adverbial comparativa. Então, é aquela que estabelece uma comparação em relação à oração principal. Então, temos aqui alguns exemplos. Vejamos os exemplos. Ninguém ama alguém como as mães amam os filhos. Então, ninguém ama alguém é a nossa oração principal. Como as mães amam os filhos, vai ser a nossa oração subordinada adverbial comparativa. Esse como introduz uma ideia de comparação. Então, como é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. É importante notar
isso aqui é interessante, muito interessante para falar. É importante notar que o verbo da oração comparativa é, na maioria dos casos, o mesmo da oração principal. Exatamente por isso, é comum que a oração comparativa traga sempre o verbo elíptico, ou seja, implícito, ele está subentendido, como nos demais exemplos. Veja, então temos aqui, ó, letra B. Eles são mais felizes que o irmão. Tem que tomar cuidado aqui com as comparativas, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai analisar, gente, se o período é simples ou composto, a gente só conta a quantidade de verbos, né? Isso funciona a grande parte das vezes. Só que nem sempre. Esse é um exemplo, né? Então, aqui, eles são mais felizes que o irmão. Se você for pensar dessa forma, você vai pensar, eles são mais felizes que o irmão. Tem o verbo ser, né? Tem um verbo só, aliás, que é o verbo ser. Só que esse é feliz que está entre parênteses, ele está aí por quê? Para te dizer que ele está subentendido, né? Ele está implícito. Esse é feliz entre parênteses está colocado ali logo ao lado de irmão. Por quê? Por que ele está assim, né? Entre parênteses? Para te dizer que normalmente ele não está ali, ele só está ali para chamar a tua atenção, para você perceber que mesmo que esse é feliz não estivesse ali, você tem que ter esse pensamento de que ele está subentendido, tá? Então, eles são mais felizes é a nossa oração principal, né? Que o irmão é a nossa oração subordinada adverbial comparativa. Está fazendo uma comparação, né? Entre eles e o irmão. Só que se a gente só olha para esse que o irmão, você pensa, mas por que isso é uma oração se não tem verbo? O verbo é o né? É o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular, que está subentendido, beleza? Por uma questão de não ser necessário já que ele está subentendido, beleza? Então, continuando. Não sei porque está aparecendo isso aqui. Espero que esteja funcionando tudo bem. Então, continuando. Que o irmão é uma oração subordinada adverbial comparativa, né, como eu falei, e esse que é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Esse que está introduzindo a ideia de comparação, né? Beleza, vamos para a letra C. Como o brilho das estrelas, eu ilumino você. Poético, né? Muito romântico. Como o brilho das estrelas, eu ilumino você. Então, temos aqui uma ideia de comparação mais uma vez, né? Como o brilho das estrelas é uma oração subordinada adverbial comparativa, certo? Esse como é a conjunção subordinativa adverbial comparativa. O primeiro exemplo é o quê? Agora a gente tem como. Percebam que o como ele atua em várias modalidades, ele tem vários valores, né? E aí, como é que você vai saber qual que é o valor, né? Você vai saber dependendo do contexto. Então, aqui nós temos, eu ilumino você, é a nossa oração principal. Né? Se eu ilumino você é a nossa oração principal, a oração subordinada adverbial comparativa é como o brilho das estrelas. Né? E aí, quais são as principais conjunções e locuções conjuntivas subordinativas comparativas? Que, do que, quanto, como. A gente usa muito na fala mais informal, que nem, né? Que nem é muito usado na informalidade, na linguagem falada. Entretanto, para a escrita, é bom que o que nem fique mais distante, né? Não que seja errado, é uma questão de contexto, né? É uma questão de analisar o que é melhor, o que é mais adequado. Essa é a palavra, adequação linguística. Vamos falar agora sobre a oração subordinada adverbial concessiva. Então, é normal que muitos alunos esqueçam, né, mesmo depois de terem aprendido, esqueçam o que significa concessão. Então, concessão é uma quebra de expectativa, né? Então, por exemplo, ainda que chova, irei à praia. Então, se você combina, não no momento, né? Não no momento atual, mas se você combinasse com alguém de ir à praia e caísse um temporal, você fala, poxa, fulaninho, olha, não vamos mais, não tem como. Mas não. Qual que é a ideia na concessão? Mesmo que aconteça alguma coisa para te fazer desistir, mesmo que você tenha desânimo em relação aos estudos, mesmo que você esteja com preguiça, você, não, eu vou estudar. Então, isso é a concessão. Não é conceição, é concessão. Então, é aquela que funciona como adjunta adverbial de concessão em relação à oração principal. Vejamos os exemplos. Então, temos aí, letra A.
embora estivesse triste, sorria a todos. É uma pessoa evoluída, né? Então, embora estivesse triste, embora é a nossa conjunção concessiva. Então, embora estivesse triste, temos aí uma oração subordinada adverbial concessiva. Sorria a todos, né? Então, se você está triste, é que normal que você fique mais no seu quietinho, mais no seu cantinho quietinho, né? E não sorria a todos. Trata-se de uma pessoa bastante evoluída, não é mesmo? Então, embora estivesse triste, oração subordinada adverbial concessiva. A subordinada concessiva exprime uma ideia de um obstáculo, né? O obstáculo aqui é estar triste. Mas mesmo estando triste, esse fato, né, não impede que esse indivíduo sorria, né? Então, não impedirá ou transformará o que está declarado na oração principal. Sorrir a todos. Então, sorrir a todos é a nossa oração principal, né? Embora estivesse triste, é a nossa oração subordinada adverbial concessiva. E o embora é a nossa conjunção subordinativa adverbial concessiva. Então, nós temos, por exemplo, o ainda que. O ainda que vai ser o quê? Vai ser uma conjunção ou locução conjuntiva. Vai ser uma locução, porque eu tenho duas palavras, né? Então, tem o mesmo valor, mas se eu tenho mais vocábulos, se eu tenho mais de uma palavra, eu não tenho uma conjunção, e sim uma locução, né? Isso, inclusive, acontece lá em advérbio, né? A gente tem locução adverbial, a gente tem locução adjetiva, a gente tem locução verbal, tá? Continuando, queridos, vamos lá. Então, sorrir a todos, né? Como eu já havia dito, é a oração principal. B. Mesmo que você não mude de ideia, está fora das decisões. Mesmo que você mude de ideia, está fora das decisões finais. Então, temos aqui. Mesmo que você mude de ideia, é a nossa oração subordinada adverbial concessiva. Então, observe que a subordinada, que é essa, né, que está em negrito, não representa um obstáculo, mas uma ação, que é mudar de ideia, que não conseguirá impedir ou alterar o que está declarado na principal, estar fora das decisões finais. Então, nós temos aqui, mesmo que você mude de ideia, você está fora das decisões finais, né? Então, aqui nós temos uma ideia, né, não necessariamente um obstáculo, né? Mas uma ação, que ação é essa? Mudar de ideia. Então, mesmo que essa pessoa pratique essa ação, ou seja, mude de ideia, isso não vai impedir ou alterar o que já está declarado, né, na oração principal, né? Que é estar fora das decisões finais. Então, continuando. Temos aqui, mesmo que é uma locução conjuntiva, subordinativa adverbial concessiva, e está fora das decisões finais é a oração principal. Então, as principais conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas, concessivas, embora, ainda que, mesmo que, conquanto, por mais que, apesar de que, não obstante. Então, essas são as principais. Vamos falar agora, então, nós já falamos sobre as causais, depois nós falamos sobre as comparativas, agora sobre as concessivas e vamos falar por último, então, na nossa próxima aula nós damos continuidade ao capítulo, vamos falar agora sobre a oração subordinada adverbial condicional. Então, como o próprio nome diz, né, é uma condição, se trata de uma condição. Então, na próxima aula nós começaremos, nós daremos continuidade, né, falando sobre as conformativas. Então, voltando. Condicionais. É aquela que funciona como adjunto adverbial de condição em relação à oração principal. Expressa, portanto, uma condição, uma hipótese, segundo a qual o fato expresso na oração principal se realiza. Então, exemplos. Se ele for aprovado, faremos uma festa. Então, faremos uma festa é a oração principal. E se ele for aprovado, né, tá dando uma ideia de condição em relação à oração principal, né? Você vai fazer uma festa de qualquer forma? Não, só se ele for aprovado. Então, se ele for aprovado, oração subordinada adverbial condicional. Então, veja que o fato expresso na oração principal, ou seja, fazer uma festa, está condicionado, depende, né, da realização de algo expresso na oração subordinada, que é, né, a aprovação dele.
Então, temos aqui se, que é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Faremos uma festa é essa oração principal, né? Então, faremos uma festa, oração principal, se e somente se ele for aprovado. Então, essa é a oração que dá a ideia de condição. Beleza? Beleza, então vamos lá. Segundo exemplo, letra B. Caso não possas vir, comunique-nos. Então, comunique-nos é a oração principal. Mas você vai nos comunicar. Se você for, não precisa comunicar nada. Só vai, né? Só vai. Mas se você não for, então, nos comunique, né? Beleza. Então, vamos lá. Caso não possas vir, é a oração é a oração subordinada adverbial condicional. A conjunção tá aí, né? Esse caso. Então, comunique-nos, oração principal. E a outra oração, em relação a essa oração principal, ela dá a ideia de condição, né? Então, caso é uma conjunção subordinativa adverbial condicional, né? Dessa forma, nós temos, então, oração principal, comunique-nos, e a oração subordinada, né, vai ser caso não possas vir, beleza? Outro exemplo, farei isso contanto que você me ajude, né? Então, aí a ideia de condição, né? Ó, eu te ajudo, mas você também tem que me ajudar, né? Então, farei isso, é a oração principal, né? Então, farei isso, oração principal, contanto que você me ajude. Aqui nós temos, então, essa locução conjuntiva, que é o contanto que, né? Número de palavras, e aí que é a oração subordinada adverbial condicional, beleza? Contanto que, locução conjuntiva, subordinativa, adverbial condicional. Esse contanto que está introduzindo, né, essa oração condicional. Principais conjunções e locuções conjuntivas subordinativas condicionais. Se, caso, desde que, contanto que, são as principais, tá? Então, gente, só para fechar, e aí na próxima aula nós daremos continuidade, como eu falei, quero comentar uma coisa. Falando só sobre essas orações que nós comentamos na aula de hoje, né? Somente sobre essas. Como é que vocês vão fazer para diferenciar, então, essa oração principal da oração subordinada? Aqui nós temos a oração subordinada adverbial causal, né? Então, olha só. Porque tinha um compromisso urgente, percebam, nós temos aqui porque tinha um compromisso urgente é a nossa oração subordinada adverbial causal. O conectivo está onde? O conectivo está na causa. O conectivo está na oração subordinada, né? Que é essa. Porque tinha um compromisso urgente. Beleza. Depois, no outro exemplo, nós temos aqui, ó, o mesmo acontece aqui na oração subordinada adverbial comparativa. Ninguém ama alguém como as mães amam os filhos. Então, onde é que está esse conectivo? Esse conectivo está na subordinada, está introduzindo a oração subordinada comparativa, né? Depois, na condicional, nós falamos dessa. Depois nós fomos para a concessiva, mesma coisa. Sorri a todos, oração principal, embora estivesse triste. Onde é que está essa conjunção? Embora está na oração subordinada, né, e não na oração principal. Agora, nós estamos aqui na condicional. Mesma coisa, tá? Então, ó, faremos uma festa, oração principal, se ele for aprovado. Onde é que está essa conjunção? Está na oração subordinada, ok? Então, queridos, pensem nisso, né? Para as orações que nós falamos, para as orações que foram estudadas por nós hoje. Na próxima semana, vamos começar, então, falando sobre a conformativa, ok? Então, é sempre um prazer estar com vocês. Estudem. Espero que vocês tenham compreendido a matéria e até a nossa próxima aula. Bye, bye, queridos. Fiquem com Deus.